Estamos voltando e chegando. Cara, eu estava de férias, estou voltando aqui em 2019 com o meu programa Fala a Verdade. E como aconteceu nos últimos anos aqui, sempre com abertura com o nosso prefeito Rogério Lins. Ele está aqui presente, vamos fazer uma bela entrevista com ele, o início do ano de 2019. Muitas novidades que eles vão falar para vocês. Quero cumprimentar aqui o nosso prefeito e o grande prazer de tê-lo aqui de volta, meu grande amigo Rogério Lins. Nilson, queria primeiro agradecer o convite, cumprimentar todos aqueles que acompanham o seu programa, que amam a nossa cidade. E hoje vai ser um dia muito gostoso aqui com você, mais uma vez reabrindo aqui os trabalhos do teu programa, para a gente falar um pouquinho de Osasco, das ações do governo, o aniversário da cidade que está chegando. Osasco vai completar 57 anos, enfim, tem muita coisa boa aqui para a gente dialogar. Pode continuar aí, que eu tô acertando o Facebook aqui, vai lá. E eu sempre gosto de ter essa oportunidade, né, num programa de grande audiência, grande participação como o seu, porque a gente acaba podendo explicar para a população as ações do nosso governo, o que a gente está fazendo na área de segurança pública, zeladoria, obras, educação, né, onde estão sendo os principais investimentos do nosso município. Tenho certeza que hoje 1 hora vai ser pouco para a gente falar de tanta coisa boa que vem por aí. Eu não tenho dúvida, você deve ter muitas novidades para nós aí, mas nós vamos falar sobre alguns temas, né? Eu começo logo com um tema mais polêmico, que eu sempre falo, o problema da saúde não é só na cidade nossa, no Brasil inteiro tem problemas da saúde. E ontem eu vi um comunicado dos médicos do hospital, que é o Oeste, lá é terceirizado, e que eles estariam entrando em greve. Eu queria que você falasse a respeito disso. Reclamam que não recebe o salário. Então, você tem uma boa explicação para isso, que nós já conversamos nos bastidores aqui. Então, na verdade, o Antônio Giglio, hoje, ele é gerenciado por uma organização social. O município fez uma licitação, abriu para o mercado, é pública essa licitação, todas as empresas podem participar, e quem ganhou essa licitação foi o Instituto Social de Resgate à Vida. Eles estão completando 1 ano de contrato, agora em março. A gente vai ter, inclusive, uma reunião hoje para pactuar e discutir muitas questões que, para o governo e para a cidade, não estão sendo atendidas satisfatoriamente. E a gente aqui quer até aproveitar para demonstrar que o município hoje ele tem um portal da transparência. Osasco era uma das últimas cidades na questão da transparência. Os seus atos, os seus pagamentos não eram acessíveis pela internet, pessoalmente, via telefone. Hoje nós temos uma das melhores notas de transparência no governo do estado. Ou seja, se alguém tiver dúvida que o município não está pagando o instituto, é só olhar no portal da transparência que você vai verificar lá que todos os meses o município faz regularmente o seu pagamento para o Instituto. O que está tendo um problema é um problema gerencial do Instituto com seus prestadores de serviço, né, com as empresas que ali prestam serviço. Quem não pode ficar prejudicado nessa relação? A população claro. E os trabalhadores. Os trabalhadores vão lá, trabalham, eles têm que receber. Então, hoje a gente vai ter uma reunião, inclusive hoje às 17 horas, com a direção do hospital, para ou resolver de vez esse problema, ou a gente tomar um outro caminho. Agora, é importante, até para ter como avaliação, que quem tem dúvida sobre os pagamentos da Prefeitura, procure qualquer funcionário público da Prefeitura de Osasco, qualquer um. Ele pode trabalhar na Secretaria da Educação, na Secretaria de Obras, no Meio Ambiente, na própria saúde. Vá até um posto de saúde, procure o enfermeiro, o recepcionista, unidades que nós administramos e fazemos o pagamento direto. A Prefeitura sempre paga antecipadamente, não é que só paga em dia, ela paga antecipadamente o salário dos seus funcionários, né? Ou seja, esse é o respeito que nós temos por aqueles que trabalham duro todo dia pela nossa população. Quer dizer, no caso da saúde, quer dizer, vocês repassam o dinheiro, o pessoal que está trabalhando lá é uma empresa particular. Ela tem que fazer a gestão, a administração, né? Organização social. Eles não fazem o pagamento e a culpa vem em cima da prefeitura, como se a prefeitura não estivesse pagando, não é isso? Na verdade, existem questões que a gente acaba não participando, as contratações são feitas pela própria OS, as discussões de prazo, de formatos de pagamento
são totalmente gerenciadas por ele. É que agora tem ficado muito evidente a insatisfação de médicos que têm reclamado alguns problemas nos repasses, algumas empresas terceirizadas, mas que hoje a gente vai detalhar, esclarecer tudo e sempre ficar do lado de quem trabalha, né, do trabalhador e da população. Eu sempre tenho que defender a população da nossa cidade. Agora, de que forma que você pode fiscalizar isso? Eles podem até perder a concessão lá em Osasco, caso continue atendendo os anseios da população? Então, eles participaram de um processo licitatório. Esse processo licitatório, ele tem uma série de exigências, metas que têm que ser cumpridas, que hoje nós estamos terminando um ano de contrato, nós vamos detalhar o contrato, as metas, vamos ver o que está sendo atendido satisfatoriamente, o que não está. O município, o gestor, ele tem sim a possibilidade de, quando tem um ano de contrato, optar pela não renovação. Então, a gente já fez isso com outros contratos, que a gente entendeu que não estava atendendo mais satisfatoriamente a cidade, a população, e isso é natural que aconteça, oxigena, às vezes traz muitas benfeitorias para a população. A gente trocou recentemente uma empresa que estava há muitos anos fazendo serviço de raio-x na cidade, de imagens, por uma outra empresa. Trouxemos equipamentos novos, mais modernos, estamos pagando o preço de tabela SUS, com melhor resolução, inclusive agora o médico consegue dar um diagnóstico mais rápido, mais preciso, isso pode salvar muitas vidas. Então, as trocas para melhor sempre podem acontecer no nosso governo. Você comentou comigo que seu termômetro melhor sobre a saúde de Osasco é você fazer as incertas que você faz. Você sai, vou visitar um posto de saúde em tal bairro. Aí você vai lá e visita, vou visitar a UPA. É assim mesmo que você faz? Você chega de surpresa. Não, tem pessoa que até que pensa que é alguma ação de marketing, mas não é. Eu tenho o objetivo de ir e pegar o funcionário de surpresa para ele ficar à vontade de me relatar algum eventual problema que possa ter na unidade, que às vezes você chega junto com o seu secretário, com o gestor da unidade, tudo. Às vezes o funcionário quer até te contar alguma coisa que pode melhorar na unidade, mas fica constrangido, com medo de alguma possível retaliação. Então, normalmente eu vou bem tarde, vou sozinho, e aí eu tenho a oportunidade de ouvir falar, eu sento com o paciente, eu sento com o familiar, eu ouço o pessoal da enfermagem, da recepção, da zeladoria, e às vezes tem coisas simples que você pode mudar e muda para melhor muita coisa no andamento da unidade. Nos prontos-socorros, só falta um para eu visitar. Eu já visitei todos os prontos-socorros nos últimos 10 dias. Só falta um para eu visitar, que é o Osmar Mesquita, na Helena Maria. Então, nos próximos dias, não vou avisar o dia, eu posso estar aparecendo por lá em algum horário. E eu olho, quantos médicos tem que ter aqui no plantão? Tem que ter 6. Eu vou lá ver se os 6 médicos estão lá. Os pediatras, porque agora a gente tem pediatria 24 horas, nas principais unidades da nossa cidade. Falta de médico, acabou a crise de falta de médico, não tem mais. Nilson, a gente tem uma pequena dificuldade ainda nas especialidades, tanto que a gente está organizando aqui um grande mutirão para a gente reduzir filas de cardiologista, de reumatologista, endócrino. Nós temos dificuldades ainda em algumas especialidades, mas falar que não tem médico não é verdade. Tanto que qualquer pronto-socorro da cidade hoje que você for, você vai encontrar no mínimo 4 a 5 médicos em atendimento. E era a grande carência que você encontrou quando assumiu, né? Não, várias vezes eu cheguei a visitar a unidade aqui do nosso município, num passado não tão distante, e só tinha um médico e o pronto-socorro atendia num formato que eles chamam de porta fechada. Só atende urgência e emergência. O restante era direcionado direto para o Antônio Giglio. Hoje, além de sempre ter um quadro completo de atendimento, nós implementamos pediatria 24 horas, que é um serviço que está sendo extremamente bem avaliado na cidade. Hoje, pergunta para os moradores do Rochidale o que eles acham da pediatria 24 horas. Lá não tinha. Pergunta para os moradores da Vila Menck o que é o serviço da pediatria 24 horas. Lá também não tinha pediatra. Isso tem hoje no Jardim de Abril, tem na UPA do Conceição. O pronto-socorro infantil do Antônio Giglio, ele não tinha condições adequadas para receber as famílias da nossa cidade. Hoje, se você for no pronto-socorro infantil
do Antônio Giglio, ele tem outra infraestrutura e uma outra qualidade para atender a nossa população. E é assim que a gente vai conseguindo, pouco a pouco, transformar a saúde e outros setores importantes da nossa cidade. Tá certo. Está chegando algumas perguntas aqui, inclusive pelo Facebook, se você quiser mandar perguntas pelo Facebook. Muitas pessoas assistindo nosso programa, mas eu tenho uma aqui que eu peguei agora que é referente à saúde. A Liane, final de telefone 4462. A saúde de Osasco realmente deixa a desejar. Meu sonho em Osasco é com a saúde top 10 em nossa cidade. Quer dizer, você já está falando algo que ela está falando aqui, mas você está garantindo que já vai melhorar ainda mais, né, Rogério? Então, a gente, apesar da gente ter conseguido avançar bastante, ainda tem muita coisa para melhorar. Eu não estou falando aqui que a saúde da nossa cidade é maravilhosa, né? E outra, é bom lembrar que as pessoas têm muitas reclamações, inclusive de convênios. Muitas vezes você vai num convênio levar seu filho num pronto-socorro, você vai demorar 1h30 para ser atendido. Às vezes você precisa marcar um especialista, também demora, mas a gente já conseguiu avançar bastante. Mas tem muita coisa boa para acontecer. Agora a gente vai passar por uma grande reforma estrutural nas unidades de saúde, né? A gente já reformou o pronto-socorro do Pestana, agora o próximo da lista que nós vamos reestruturar é o pronto-socorro do Santo Antônio. A gente quer transformar ele num pronto-socorro modelo, né, que vai ter um gerenciamento diferenciado, né, atendimento de primeiro mundo lá tem um quadro clínico muito bom lá, mas ele vai ser ainda melhor. E a gente vai fazer isso também no Osmar Mesquita, na Zona Norte, ali na Helena Maria. Nós vamos passar por um grande programa de reforma das unidades básicas de saúde do nosso município. E agora a gente está finalizando agora para março, um grande sistema de logística, de distribuição de medicamentos, para que a gente não tenha períodos de interrupção e de falta de um medicamento ou outro. Então, tem muita coisa boa para acontecer na saúde da nossa cidade, inclusive aí um grande mutirão de especialidades, em parceria com as clínicas do nosso município, para a gente reduzir essa fila de espera aí por especialidades. Mas falar para a nossa amiga aqui, pode ter certeza, a gente está trabalhando muito pela saúde e você vai perceber que nos próximos 2 anos ela vai ser ainda melhor. Tá bom, Liane. Deu o recado, tá certo? Vamos falar sobre segurança. Eu tenho uma pergunta aqui do Ademir, do Jardim das Flores, final do telefone 9974. Ele está dizendo, eu percebi que o policiamento tem aumentado em alguns bairros. Ele está indagando o que foi feito por essa melhora. Recentemente, você entregou várias viaturas da Guarda Municipal, que estive lá presente, inclusive motos, que criou um novo sistema da Guarda lá, idêntico ao da Rota, né, em São Paulo. Inclusive, os policiais, os guardas, fizeram o curso lá. Eu gostaria que você falasse a respeito disso, Rogério. Nilson, eu me orgulho em dizer isso, e quem está nos acompanhando aqui pode pesquisar. A gente aumentou em 77% o orçamento da cidade para a segurança pública. No Brasil, é a cidade que mais aumentou o orçamento em segurança pública. Ou seja, segurança para o nosso governo, ela é uma prioridade, porque a população precisa ter tranquilidade. É óbvio que, eventualmente, sempre vão acontecer intercorrências no município. Do município pequeno, médio ou grande, infelizmente, a criminalidade sempre vai querer atuar. Agora, a gente precisa criar mecanismos para combater. Então, o que a gente fez? Primeiro, eu tinha alguns compromissos com a segurança pública para a nossa cidade. Isso tem no meu programa de governo. Elas eram 5 propostas para a segurança pública. A primeira, eu afirmei que, se eleito, eu dobraria o efetivo da nossa Guarda Municipal. Fiz isso daí, dobramos o efetivo da nossa Guarda Municipal, fizeram um treinamento, capacitação para estarem aptos para estarem na rua, estão terminando agora, já tomaram posse, estão terminando o estado probatório e por isso que as pessoas já estão vendo um policiamento muito maior hoje na cidade. Tinha o compromisso de aprovar o plano de carreira, porque com o salário que a gente pagava para o nosso policial, ninguém queria trabalhar em Osasco. Então a gente aprovou o plano de carreira, cumpri meu segundo compromisso. Terceiro compromisso era fazer com que as nossas viaturas fossem modernas, né, e preparadas para combater a criminalidade e que fossem alugadas, não compradas. E eu gosto de explicar isso. Né? Por que você alugou? Qual a vantagem? Qual que é a vantagem disso? Patrimônio ou não?
A viatura, quando você compra ela, e você pode perguntar isso para um policial militar, um policial civil e para o nosso próprio guarda, a viatura está sempre em operação. Então, muitas vezes ela quebra, tem problema no câmbio, na direção, na suspensão, e ela fica fora de circulação muito tempo. Num contrato de locação, a empresa tem 24 horas para colocar uma nova viatura substituta. Ou seja, nós vamos estar sempre com a nossa corporação em atividade na rua. Eu não posso ficar com 4, 5, 6 viaturas no pátio porque estão precisando de manutenção. Então isso tem sido uma ferramenta importante, com isso permitiu com que a gente criasse o Romu, né, que nessa madrugada de ontem para hoje fez 2 prisões, né, uma na região do Bonfim e do Hervi ali, né, naquela região de motociclistas, né, que estavam em ações criminosas, e uma prisão também na região do Vicentina. Né? Então, ou seja, é uma corporação que hoje está fazendo um amanhecer seguro, está indo de madrugada para as ruas, transitar em fator surpresa nos itinerários dos pontos de ônibus, porque a gente estava com uma onda de assalto, arrastões nos pontos de ônibus, a gente conseguiu diminuir bastante. E os próprios índices, vocês podem olhar aí, todos os jornais que saíram nessa última sexta-feira, não é uma notícia da prefeitura, os índices de criminalidade na cidade caíram em praticamente todos os quesitos. A gente já está satisfeito com isso? Não. A gente ainda tem muita coisa para melhorar na segurança, mas é importante lembrar que a gente está instalando uma grande rede de monitoramento em Osasco. Agora, em março, começa a funcionar o Detecta e o Mutante, que é o Vigia Osasco. Explica o que é Detecta e Mutante. O Detecta é um aplicativo que vai estar instalado nas câmeras. Inclusive, se você vê algum poste sendo instalado na cidade com câmera, fique tranquilo, não é radar. Tá? Não tem nada a ver com indústria de multa. Nós estamos instalando câmeras... Poste bem alto, né? Isso. Tem uma câmera na ponta. Ela é uma câmera de alta resolução, né, que estão sendo espalhadas em vários pontos da cidade, todas as entradas e saídas do nosso município, e ela tem um aplicativo que, onde ela foi instalada no Brasil, ela derruba todos os índices de criminalidade. Por quê? O criminoso, ele não vai roubar ninguém com o carro que está no nome dele. O carro já é roubado ou já tem a placa adulterada, né? Então, quando ele passa na nossa teia de monitoramento, ele automaticamente, imediatamente, ele dispara um alarme para o COI, que é uma central de operações integradas que nós montamos na nossa gestão e que a gente procurou os melhores modelos, não só do Brasil, do mundo. É o mesmo modelo que tem em Barcelona, em Nova York. A gente vai ter condições, inclusive, de fazer identificação facial, definir características dos criminosos. Maravilha, isso. Então, a gente dobramos o efetivo da guarda, novas viaturas, compramos novo armamento, né? O nosso guarda civil vai ter Glock. Você falar das motos também, você comprou motos de potência, 600 cilindradas, né? Porque às vezes as nossas motos não conseguiam acompanhar aí nas fugas, né? Os motociclistas. Botamos a nossa corporação para fazer treinamento na rota, lá na rota, para que eles pudessem ter ainda mais aperfeiçoamento ostensivo. E trouxemos para ser secretário de Segurança Pública uma pessoa que é inquestionável, que é o Coronel Virgulino, né, que foi nosso comandante aqui na nossa cidade, é super reconhecido em todo o estado de São Paulo na questão da segurança pública, inclusive pela rota. Então, ou seja, a gente tem aproximado a Polícia Militar, a Polícia Civil, nós vamos trabalhar em conjunto. E vocês podem ter certeza, gente, nós vamos derrubar os índices de criminalidade na nossa cidade, porque bandido aqui vai passar no nosso sistema, vai apitar na nossa central, nós estamos interligados na Polícia Militar e na Polícia Civil e na Guarda, e na outra esquina ali, nós vamos pegar ele. A vida, para quem quer ser criminoso na nossa cidade, vai ser cada vez mais difícil. A Daniele Cruz, final de telefone 7781, obrigado pela participação. Ela faz uma pergunta simples para você e fácil de você responder. Como você vê seus últimos anos na gestão de Osasco? Olha, a gente pegou, a gente teve um primeiro ano, eu não sou de tapar o sol com a peneira. Nós tivemos um primeiro ano muito difícil, muito difícil. Inclusive, eu quero agradecer a paciência da população, a compreensão e o carinho, porque nós tivemos um primeiro ano, Nilson, muito difícil. A gente pegou a cidade com muitos problemas estruturais. E não é uma questão de crítica à pessoa, a partido, a gestões, não é isso. Mas era nítido.
a cidade não tinha organização mínima na área da saúde, eu não tinha licitação de medicamento. Ou seja, a gente é regido por uma lei que chama 8666, e para cada coisa que eu quero comprar na cidade, eu tenho que fazer um processo licitatório que demora 8, 10, um ano. 8, 10 meses, um ano do início à conclusão, ele ser concretizado. Então a gente não tinha licitação de medicamento, a gente não tinha licitação de uniforme escolar, material escolar, nós não tínhamos coveiros, não tínhamos agente de trânsito, eu não tinha equipe para podar uma árvore, para tapar um buraco na rua. E trabalhei com o orçamento do meu antecessor. Então, e peguei, né, mais de 80 milhões de reais em dívidas, inclusive muitas dívidas de rescisões trabalhistas. E muitos TACs assinados, né, com o Ministério Público, não podia mais fazer processo seletivo. Então a gente teve que, dentro do que foi possível, tocar o primeiro ano de governo. No segundo ano, a gente já trabalhou com um orçamento que a gente organizou, que a gente preparou, conseguimos terceirizar serviços importantes de zeladoria, de manutenção, e o governo começou a ter nossa cara. Nós tivemos um segundo semestre do segundo ano de governo já muito melhor. Agora, esse ano, 2019, vai ser um ano excelente, porque a cidade já está organizada, ela já está com a infraestrutura necessária para oferecer serviços públicos de qualidade que a nossa população merece. Então, eu considero os nossos primeiros 2 anos de governo como razoáveis para bom, né, dentro das condições que a gente pegou. Agora, nós vamos ter 2 anos aí, esse 2019 e 2020, de bom para ótimo, e nós vamos tentar chegar aí em alguns serviços na excelência. O Paula Lia, final de telefone 5458, ela está reclamando do aumento das passagens de ônibus. Prefeito, não acha um descaso a passagem aumentar, sendo que os ônibus estão em nível de degradante, quer dizer, ela está reclamando da qualidade dos ônibus. Tem ônibus já com ar-condicionado. E a promessa aí, parece que das empresas, é 100% de ônibus com ar-condicionado, é isso? Olha, eu agradeço essa pergunta. É bom para a gente esclarecer, né? Por isso que eu gosto de vir em programas assim que tem bastante participação. É importante lembrar que todos os anos as empresas solicitam aumentos em todas as cidades. O aumento ele é contratual. A empresa ganha uma concessão e ela tem direito a um reajuste anual que vai em cima do aumento do diesel, do aumento que foi dado ao cobrador, ao motorista, da inflação, né? E as empresas de ônibus na nossa cidade, elas pediram para que a tarifa fosse de R$ 4,35 para R$ 5,08. Inclusive, alguns jornais anteciparam esse pedido, falando que a passagem de ônibus de Osasco é de R$ 5,35 para R$ 5,08. Esse documento não sei como vazou, e já deram a nota aí que a passagem de ônibus descarregaram em você. Ia ser R$ 5,08. Eu jamais admitiria um aumento abusivo como esse. Nós demos 15 centavos de aumento, que é o menor aumento anual da história da nossa cidade. É o menor aumento anual da história da nossa cidade. Né? De 4,35 foi para 4,50. Se você ver a região do ABC, deu 40 centavos de aumento. Né? São Paulo, 30 centavos de aumento. Mas mesmo a gente tendo dado um dos menores aumentos da região, que é previsto no contrato, a gente não deixa de cobrar as empresas. Até 2020, as empresas têm que estar com todos os ônibus com ar-condicionado. Todos os ônibus com Wi-Fi e todos os ônibus com entrada USB. Vai ter bilhete único até o final do seu mandato. Exatamente. E o outro compromisso que eu tenho com as empresas, que é a partir de junho desse ano, começa o processo de estudos e intervenções para o bilhete único começar a funcionar já em fevereiro de 2020. Ou seja, há 14 anos é cobrado a integração e o bilhete único na nossa cidade. Nós vamos começar agora em junho, porque tem uma série de etapas de implantações, de estudos, de itinerários, né, para que ele seja feito, que demora no mínimo 6 meses. Então nós vamos começar em junho desse ano, já está pactuado isso com as empresas de ônibus, para que em 2020 a gente já tenha o tão esperado bilhete único no nosso município. Elizabeth Natalina, final do telefone 2730. Olha aqui um problema que você está resolvendo e agora vai mudar muito com o novo secretário da Segurança que você colocou aqui.
Rogério, quando você vai acabar com o pancadão do Conceição? Não conseguimos mais dormir de sexta para sábado. Teve um recente agora, um problema lá. Que a polícia parece que interviu lá. Na verdade o que aconteceu foi o seguinte, há muito tempo, é bom se lembrar aqui, quem mora no Conceição sabe o que eu estou falando. Há muito tempo não acontecia um pancadão ali naquela avenida principal, onde tem o campo de futebol. Há muito tempo. Isso acontecia todo final de semana. A gente conseguiu controlar com eficácia a questão do pancadão. Tanto que ele foi para uma outra rua, uma rua M, se eu não me engano, ali no Conceição, e nós tivemos umas 2 ou 3 operações para que, mesmo com o pancadão em andamento, a gente conseguisse fazer a dispersão. Na troca de secretário, ainda não tinha comunicação plena de itinerário, de rotina para o final de semana. O que aconteceu? Deflagrou um pancadão lá. Voltou o pancadão. Né? Aconteceu só esse final de semana, mas eu posso te garantir, esse final de semana você vai dormir em paz, porque já tem operação programada para ir. Né? Como a gente trocou o secretário na semana, a gente faltou aquela comunicação da operação pancadão do Conceição, não teve, o pessoal rapidamente se comunicou e quando a polícia chegou lá, o número de participantes era tão grande que não tinha condições. Que só tinha como acabar o pancadão usando a força. E aí pode ser uma ação que cause danos que são irreparáveis. Né? Pode ter agressão nos agentes de segurança e normalmente isso acaba tendo uma reação. Então não são boas as experiências, nós tivemos Guarulhos recentemente, uma operação que foi tentar parar um pancadão com muita gente e acabaram em algumas mortes. Né? Então a gente não quer que isso aconteça na nossa cidade. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos detectando os pontos e nós vamos fazer ocupação com força policial nesses locais que são habituais antes de criar uma grande concentração. Então pode ficar tranquila que esse final de semana você vai dormir em paz. E os próximos também. Olha, vocês que estão fazendo pergunta pelo WhatsApp, pelo WhatsApp, e aqueles que querem saber o número do WhatsApp, está aparecendo aí na tela, deve estar aparecendo, é 981-420-208. 981-420-208. E aqueles que estão fazendo pergunta pelo Facebook, o prefeito vai receber essas perguntas e depois ele responde para vocês, que são muitas perguntas que está tendo aqui no Facebook, eu não tenho condições de passar agora para ele, tá bom? Tem mais outra pergunta aqui pelo WhatsApp, olha. Prefeito, nós moradores do Padroeira, gostaríamos de saber quando a prefeitura tomará as devidas providências pela creche do Padroeira, que chegou a um nível absurdo de escassez. Tiago, final de telefone 4223. Escassez do quê? Eu queria que ele fizesse a pergunta aqui para explicar o que é o absurdo de escassez. Ele está nos assistindo, conserta para nós a pergunta que o prefeito tem que explicar o que é escassez. Se é creche... Falta de vaga, pode ser? Pode ser, acho que é falta de vagas. Pode até ser. A pessoa é Tiago, final do telefone 4223. Deixa eu aproveitar para falar de vaga de creche. Tiago e todos que nos acompanham. O nosso governo vai ficar marcado na história de Osasco, Nilson, como o governo que mais criou novas vagas em creche. A gente tem agora, para esse ano, só para esse ano, para entregar 8 novas creches que estão sendo construídas. Algumas vão ser entregues, inclusive, agora no aniversário de Osasco. Inclusive, Tiago, uma aí na tua região, né, aí na região do Vicentina, que é uma creche que ficou muito bonita, né, que está ali entre o Vicentina e o Padroeira, que tem um padrão totalmente diferenciado. As creches que a gente está entregando são extremamente coloridas, com playground, acessibilidade, os banheiros são todos adaptados para as crianças já, aquele vaso sanitário pequenininho, né, a pia, o local para higienizar a criança, ele tem uma altura do chão dessa, mais ou menos assim, porque a professora não precisa ficar curvada para higienizar uma criança. Ela está sendo, a sala de multitarefas, toda com ar-condicionado, estão ficando as coisas... E os uniformes? Não tem os uniformes? Uniforme nós vamos já entregar no começo do ano. Mas o que é legal? É bom até que o Tiago saiba. A gente começou o governo de Osasco com mais de 12 mil crianças na fila de espera. E hoje, nosso número são 5 mil crianças na fila de espera. Bastante, mais da metade. O tamanho de Osasco. E com as creches que a gente está entregando aí, são muitas,
a gente vai baixar ainda mais esse número. Então a gente está fazendo creche no Santa Maria, nós estamos fazendo creche no 1º de Maio, a gente está fazendo creche no Belmonte, na Vila Menck, no Padroeira, no Jardim Roberto, né? Então a gente está fazendo creche na Cidade das Flores, né? No Jardim das Flores, a gente está fazendo o Mundo da Criança, que é uma parceria com a Fito. Só nessa creche, que a gente entrega agora em maio, Nilson, são 580 novas vagas em creche, né? E ainda na parceria aí com o Padrão Fito. Então, ou seja, eu não sei se era essa a pergunta, e é bom lembrar, as crianças de creche na nossa cidade, Nilson, não recebiam uniforme escolar. Isso é uma inovação do nosso governo. Então, a criança que vai agora para a creche, esse ano, como no ano passado, ela também vai receber o seu uniforme escolar. O Álvaro Clissa está fazendo a pergunta aqui pelo Facebook. Boa tarde, prefeito. Quero perguntar sobre a gratuidade para os idosos com 60 anos nos ônibus municipais da cidade. Vai ser liberado, pois os idosos clamam pela gratuidade. Que é aquela gratuidade que vai de 60 a 65, porque 65 já existe, né, Rogério? O idoso é toda pessoa que tem 60 anos e um dia. Isso está no Estatuto do Idoso e é nacional, né? Eu fui o autor, enquanto vereador, desse projeto de lei da gratuidade do idoso para 60 anos. O que aconteceu? Foi uma batalha judicial, né? As empresas de ônibus entraram, né, com uma ação contra um projeto de lei municipal, né, contra a administração municipal, e conseguiram uma liminar para que, enquanto não fosse discutido esse litígio, suspendesse a gratuidade, porque eu, inclusive, eu sancionei a lei, né? Mas a gente não está acima da justiça. Existe uma decisão superior do Tribunal de Justiça que mandou a gente suspender a gratuidade. Ela chegou, inclusive, a acontecer por 2 ou 3 dias na nossa cidade. Mas aí as empresas conseguiram uma liminar na justiça e agora as empresas estão embasadas no que diz essa decisão, que a gente não pode questionar, agora tem que esperar o julgamento. Agora, é importante alertar aqui a população, a gente está discutindo para que com a implantação do bilhete único, a gente possa também já fazer essa redução dos 65 para os 60 anos na gratuidade. Mas é importante lembrar que isso tem custo para o município, não é de graça. Cada gratuidade que a gente acrescenta, isso vem a conta para o município. Ou seja, nós vamos ter que subsidiar mensalmente essa gratuidade. É importante lembrar, nós vamos ter que tirar dinheiro de algum lugar da administração, né, de algum dos setores que muitas vezes são prioritários, para subsidiar o transporte. Mas mesmo assim vale a pena. Só para vocês terem uma ideia, em São Paulo, do orçamento da cidade de São Paulo, não estou nem falando do estado, da cidade de São Paulo, manter o bilhete único em São Paulo custa 3 bilhões, custam 3 bilhões de reais para manter o bilhete único em São Paulo por ano. Né? Aqui na nossa cidade, para a gente manter um bilhete único, vai custar aproximadamente de 18 a 20 milhões de reais por ano. Né? Mas é um benefício para a população, então a gente está adaptando o nosso orçamento para que a gente entregue essa benfeitoria para o nosso povo. Prefeito, vamos falar de reasfaltamento da cidade. Tem um projeto maravilhoso aí, não sei a quantidade de ruas, mas é uma verba que está aí, que vai reparar os danos de asfalto das principais avenidas, ruas periféricas, onde passa onde. Gostaria que você falasse a respeito disso. Nilson, o asfalto de muitas ruas da nossa cidade, de muitas. Asfalto antigo, né, prefeito? 30, 40 anos. Às vezes eu vou visitar algum bairro da cidade, aí as pessoas falam assim, quem fez o asfalto na minha rua foi o Guaçu Piteri, quem fez o asfalto na minha rua foi o Francisco Rossi no primeiro mandato, nunca mais ninguém mexeu. Então, ou seja... Vem e tapa o buraco, mas não adianta, né? E aí vai ficando com as imperfeições que você sabe, né? Nunca fica no mesmo nivelamento. Então, a gente criou o programa Asfalto Novo. Né? Nos primeiros 2 anos, nós fizemos bastante intervenções e agora a gente tem programado aí cerca de aproximadamente aí 350 novas vias públicas para serem recapeadas. A gente está dependendo agora, nessa troca do governo do Estado, a gente acaba perdendo um pouquinho de tempo, a gente está com o processo licitatório dessas novas ruas 100% pronto, só que a gente depende aí de uma assinatura
que passa pela Desenvolve São Paulo, do Governo do Estado, e da STN, né, que é a Secretaria do Tesouro Nacional. Né, é uma ação tripartite, que envolve município, Estado e União. Então, como ainda está nessa fase transitória, né, presidente Bolsonaro e governo Dória, então a gente está esperando as acomodações finais, para as assinaturas finais, está tudo 100% pronto para a gente colocar em prática aí em vários bairros do nosso município. Não vai ser só em avenida e nem na região central, nós vamos invadir aí as regiões periféricas da nossa cidade. Não só com asfalto novo, mas também com a iluminação de LED todo dia. Né? Ontem a gente teve quarta-feira nós tivemos no Vicentina colocando iluminação de LED. Ontem nós tivemos em Quitaúna, ali no São Pedro, na Marechal Edgar de Oliveira. Hoje eu não estou aqui com a minha programação, mas hoje a gente vai estar instalando iluminação de LED. Espero que o meu metalúrgico seja contemplado logo. Vai chegar lá. Recap, iluminação de LED e o campo de grama sintética lá metalúrgico, olha aí que boa notícia. Tá certo. A Juliana Live, final do telefone 6369. Ela está fazendo uma negação para você, é importante você responder. Por que houve tanta mudança no secretariado? Todo elenco, né, é como um time de futebol. Muitas vezes você precisa de uma oxigenação, às vezes você precisa entender, né, os atores da cidade, o corpo técnico da cidade, e às vezes você acaba analisando aquela tua equipe, vendo que determinada peça pode entregar ainda mais para a população em determinado setor. Então, a gente fez uma mudança pensando em setores estratégicos da cidade. Então, nós trouxemos o Coronel Virgulino, né, para a segurança pública, que é um ícone da segurança em todo o estado de São Paulo. Então, a gente fez muitos investimentos e agora, pilotados por uma pessoa que tem a experiência que ele tem, junto com o Moreira, que era o atual, ele era secretário adjunto, né, ficou respondendo pela pasta e tem amplo conhecimento e controle junto com o comandante Raimundo Naguará. Então, vai dar um resultado muito melhor. Né? A gente trouxe o Éder B2 na cultura, que é um jovem promotor de eventos, que fala a língua da molecada aí, dialoga com todos os nichos. Né? Trouxemos o Paulo Contim, que foi presidente da Associação Comercial, é um grande comunicador, tem uma relação imensa com o empresariado da nossa cidade e está fazendo um trabalho maravilhoso aí de combate aos produtos piratas, né, ao contrabando aqui no nosso município mesmo. Aliás, teve uma operação essa semana, até divulguei ontem. Nós tivemos uma das maiores apreensões da história da nossa cidade. Então, a gente fez, né, demos oportunidade para o Claudenes, que é um servidor efetivo grande da profissional CETRAN de muitos anos. Todo mundo que conhece entende muito de trânsito e que já teve algum relacionamento com a CETRAN, já conheceu o Claudenes em alguma oportunidade. Né? Então, a gente foi trazendo pessoas com um perfil técnico especializado e que eu tenho certeza que vão dar um excelente resultado para a população. E se não der resultado, não tenham dúvida, no nosso governo ninguém tem cadeira cativa. Se o secretário não der resultado, né, ou ele entender que o caminho dele não deve ser a sequência nesse trabalho, ele vai ser substituído, sempre em benefício da população. Até o Antônio Lopes aqui, ele está fazendo uma pergunta sobre a perda que nós tivemos do Oswaldo Virgínio, né? Está lamentando como foi para o prefeito o impacto da morte do Virgínio, grande secretário. Olha, foi um impacto para mim, sabe, negativo para a cidade e perdemos um grande amigo, né, prefeito? O Oswaldo era um cara muito ativo aqui na cidade, né? Eu fiquei surpresa, muito triste, fiquei muito triste. O Oswaldo era uma pessoa extremamente carismática, né, que sempre estava disposto a trabalhar, não tinha tempo ruim com o Oswaldo. Se você chamasse ele para uma atividade 5 horas da manhã, ou meia-noite, ou no final de semana, ele sempre procurava estar junto com a gente, sempre dando ideias. Né? Tive a oportunidade de conviver com o Oswaldo na Câmara Municipal, acompanhei de perto o trabalho dele na Assembleia Legislativa, né? E, inclusive, quando ele foi candidato a prefeito. Então, ele tem uma longa história na política, na cidade, e um episódio triste, né, que eu não vou ficar comentando porque isso cabe à Polícia Civil, exato, que está fazendo uma investigação bem intensa. Bem meticulosa mesmo. Bem meticulosa, tem muitas imagens,
Então eles já detectaram aí um trecho, parece que ele já estava sendo seguido, e eu confio muito na justiça da terra e na justiça de Deus. Eu tenho certeza que esse caso não vai ficar esquecido e que vai ter uma breve solução aí e os culpados devam ser punidos. Tá Mas a gente sente muito que o Oswaldo, com aquele queridinho que ele tinha, né? O Oswaldo Virgínio, fez parte da vida de muita gente aqui na nossa cidade. Marcou a presença dele nessa cidade mesmo. A Jennifer Lucena está falando das enchentes lá da Zona Norte. Ela fala, hoje Osasco tem diminuído muito as enchentes em nossa cidade. Principalmente no Rochidale, que vem recebendo muito trabalho contra essas enchentes. Ele está perguntando quais os próximos passos, prefeito. Realmente a gente não está mais vendo a reclamação do Rochidale. Diminuiu bastante lá, né? Olha, vocês devem estar acompanhando pelos canais de televisão o que tem acontecido na maioria das cidades, até da região. Nós tivemos um alagamento em Santana do Parnaíba que até a avenida Foi mesmo. Afundou. Barueri, a gente está tendo muitos alagamentos lá, vocês devem ter acompanhado também, carros submersos, carros foram parar dentro de córrego, invadindo residências, enfim. E Osasco, mesmo com essas trombas d'água que deram, a gente teve um ponto na Maria Campos, na Irã de Sanazar, que a água vinha por cima do rio. Tamanho volume de água simultaneamente, né? Foram chuvas de 80, 90 milímetros. Né? É chuva que é para chover uma semana, chove em 1 hora. Então foram trombas d'água que caíram na nossa cidade, né? Que trouxeram, infelizmente, quedas de árvore, alguns prejuízos materiais, mais pela força da chuva e do vento, né, em telhado, em árvore e tal, do que em alagamentos. E o Rochidale, Nilson, eu sei que quem está nos acompanhando aqui lembra, quando começava a chover um pouquinho mais forte em Osasco, há uns 2, 3 anos atrás, já vinha um helicóptero da Atena aqui em Osasco. Da Atena era sempre ali no Rochidale, acabou, não tem era mais. Era a matéria do dia. O da Atena passava aqui pelo menos uns 30, 40 minutos, com moradores do Rochidale tirando colchão, tirando móveis, água às vezes a mais de 1 metro dentro da residência de muitas pessoas. E a gente procurou fazer um investimento significativo no Rochidale. Nos últimos 11 meses, nós avançamos mais na canalização em 11 meses do que os últimos 11 anos. O que a gente fez nos últimos 11 meses, em distância de canalização no Rochidale, é maior do que os últimos 11 anos de canalização no Rochidale. Isso nos fez... Já deu reflexo, então. Já deu um reflexo, por quê? Existiam muitos barracos, muitas casas em palafitas de madeira que eram construídas no fluxo do rio, né, porque as pessoas, por falta de opção, acabavam edificando ali. E aí você tinha aquela casa com as madeiras assim, em palafita, no meio do rio, né, suspensas. Então, quando vem a força da água, vem junto o colchão, porque infelizmente ainda tem gente que joga colchão na rua, vem entulho, vem sofá, vem restos de móveis. Isso vai parando nas palafitas e aí é como algo que está entupido e você joga água. A água faz o quê? Transborda, porque não dava vazão, não tinha fluidez. Nós tiramos desse trecho de margem do Rochidale ali, mais de 200 famílias. Né? Foi uma coisa que, infelizmente, para o bem deles, nós tivemos que fazer. Colocamos eles no Bolsa Aluguel e, posteriormente, eles vão ser acomodados em uma unidade habitacional. Quando a gente removeu essas famílias, o que a gente pôde fazer? Nós alargamos as margens do Rochidale, do rio, né? Afundamos a calha, e estamos avançando com a canalização, ou seja, então ele era assim, e cheio de obstruções. Hoje ele é assim e mais fundo. Então a água consegue ter uma fluidez maior. Porque eu te falava antigamente que o próprio Tietê devolvia água para o córrego, né? Quando tem o refluxo, no nosso governo, né, nós tivemos um dia que entrou água nas casas. A gente não estava avançado ainda como está hoje a canalização. O que aconteceu? Foi o refluxo do Tietê. Quando bateu lá, o Tietê encheu, ela voltou, porque o Rochidale é mais baixo, e aí a gente teve um pequeno alagamento, não foi tanto quanto acontecia nos anos anteriores, mas nós tivemos um episódio que a gente considera que foi grave em 2 anos de governo, Nilson.
Mas hoje, isso já não acontece mais lá, graças a Deus. E não é só no Rochidale que a gente está trabalhando. Nós estamos limpando os piscinões. A gente chegou a limpar o piscinão do Rochidale. Tinham 2 carros enterrados no piscinão do Rochidale. Há 7 anos não era limpo. Nós fomos limpar o piscinão do Baronesa, ali do Bonança, que é ao lado de um parque. 7 anos não era limpo. A vegetação, a lama tinha coberto. Então você nem imaginava que ali era um piscinão. Quando a gente limpou, tinha morador de poucos anos lá, falou, bicho, eu nem sabia que tinha isso daqui aqui. Então, a prevenção e o trabalho que a gente tem feito, eu quero até aproveitar vocês. Sei que as pessoas às vezes mandam foto, prefeito, olha o entulho ali, olha o sofá aqui. Hoje a gente tem ecoponto na cidade, gente. As pessoas podem levar os resíduos gratuitamente, no Mutinga, no Novo Osasco, no Jaguaribe, e a gente vai abrir em outros locais da cidade. Não joguem lixo na rua, não joga sofá na rua, móveis velhos, é de graça. Você pega o mesmo transporte que você leva e deixa na rua, você pode levar para o ecoponto. O ecoponto vai dar a destinação correta, ele gera emprego, gera renda, porque o entulho é reaproveitado. O PET, o resíduo eletrônico, tem uma empresa, né, uma cooperativa que está gerando renda, eles estão separando aquilo lá, estão vivendo daquilo. Então você vai ajudar o meio ambiente, você vai ajudar a geração de renda da cidade, a cidade vai ficar limpa, não vai ter escorpião no teu bairro, porque o escorpião gosta de entulho na rua, de lixo, né? Não vai ter roedor, então a cidade vai ficando melhor, mais bonita, mais organizada. Agora, quando não tiver jeito, liga um 56, tenta programar aí que a gente vai tentar também fazer o agendamento e buscar o teu entulho. Prefeito, nós vamos ter o aniversário da cidade agora, dia 19 de fevereiro. Qual que é a programação que você pode dizer aí? Inauguração? Olha, a gente programou um calendário bastante extenso e que ele vai demorar um pouco mais de 30 dias. Né? Esse calendário que começa dia 19 de fevereiro, vai começar um pouquinho antes. No dia 11 de fevereiro nós vamos fazer um lançamento oficial do Osasco 57 anos. É uma série de entregas. Nós vamos entregar novas creches, né? Nós vamos entregar o primeiro hospital veterinário gratuito na nossa cidade. Vai ser entregue agora? Vai ser. Tá? Finalizou a licitação. Você pode dar a localização para nós, prefeito? O primeiro hospital veterinário gratuito, porque a gente licitou 2. Né? O primeiro nós vamos entregar ali no Jardim Wilson, na Franz Vogel, né? Ali ao lado do Pet Park. Tá. A gente tinha um espaço ali que era utilizado pela CMTO, que toda vez que eu passava ali, eu sempre olhei para aquele lugar e falava assim, aqui vai dar o primeiro hospital veterinário gratuito. Ali nós vamos atender... Vai ser 24 horas, prefeito? Não, ele tem horário de funcionamento similar ao de São Paulo, né? Se eu não me engano, são até às 17 ou 18 horas, mas nós vamos poder atender 150 animais por dia. Né? É um número bom, porque vamos pensar em 20 dias úteis, são 3.000 animais por mês, de graça. Né? Baixa, média e alta complexidade. Esse primeiro polo que a gente vai inaugurar, do Hospital Veterinário ali no Jardim Wilson, é baixa complexidade. É como se fosse o posto de saúde. Você vai levar, vai ter uma consulta, vai ter um exame, algum procedimento de baixa complexidade ali mesmo pode ser realizado, medicado, totalmente gratuito. Né? Inclusive a gente está estudando para ter um cartão PET para que a gente atenda prioritariamente os animais da nossa cidade, as pessoas da nossa cidade. Né? Porque eu fui lá no Pet Park esses dias e a gente gosta de todo mundo das outras cidades. Mas tinha pessoas do Tabuão visitando lá nosso Pet Park, falaram, quando que vai funcionar o hospital veterinário gratuito? E aí a gente não vai conseguir suportar toda essa demanda. E o de média e alta complexidade vai ser no Parque Mazei, onde atualmente é a CCZ. Lá nós vamos ter centro cirúrgico, né? Nós vamos ter as mais diversas especialidades aí para tratar com carinho dos animais da nossa cidade. Né? Além disso, né, tem muita coisa, Nilson, na área da saúde, na área do lazer, né? Nós vamos entregar campo de futebol com grama sintética. Aqueles prédios que tem lá no 21, quando é que vão ser entregas as moradias? Lá tem muitas moradias lá. O Miguel Costa, ele já está concluído. Né? Ele já está numa etapa de conclusão. A ANEEL Eletropaulo já terminou a fase de instalação elétrica e agora é uma fase documental. Né? É a Caixa liberar a assinatura dos contratos e a gente resolver uma pendência que tem com o Exército Brasileiro.
um pequeno trecho da rua, existe um litígio. O município entende que a matrícula que está de posse do município identifica que a área é nossa, a área é municipal, mas o Exército entende que é uma área federal que faz parte da Força Nacional do Exército Brasileiro. Então, a gente está prestes a resolver esse último detalhe, né? Se for necessário, porque a gente respeita muito o Exército Brasileiro, a gente está disposto para finalizar essa pendência, a fazer ressarcimento, fazer benfeitorias que forem necessárias no Exército Brasileiro, para que a gente não entregue logo os 960 apartamentos. Eu já queria ter entregue em dezembro. 960 unidades. Apartamentos? Isso na primeira fase do Miguel Costa. A gente tem a possibilidade de fazer uma segunda fase de mais 960 apartamentos. E a gente tem 300 apartamentos também sendo feitos ali na Sara Veloso, que é o Nova Alemanha, né? Então, para esse ano, nós temos aí pelo menos próximo de 1.300 apartamentos já para entregar. Isso a gente deve estar falando aí por baixo de mais de 7.000 pessoas que vão ser beneficiadas da nossa cidade com isso, né? Porque sempre são famílias de 4, 5 pessoas. Além disso, viu, Nilson? Para finalizar o aniversário da cidade, porque tem muitas entregas, vocês vão ser convidados, eu sei que vocês vão ter oportunidade de cobrir e a gente vai divulgar para a população também. A gente está fazendo um equipamento que para muitos pode não ser tão importante, mas para mim eu olho com muito carinho. Nós estamos fazendo um albergue aqui na nossa cidade, uma casa de acolhimento, que vai ser modelo para todo o Brasil, que é no Rochidale. Vai ser modelo para todo o Brasil. A gente pensou com muito carinho, existem pessoas em situação de rua na nossa cidade que merecem todo o nosso respeito, nosso carinho, nosso acolhimento, a mão amiga do poder público para ajudar. E a gente, eu olho com muito carinho, ontem eu estive lá, olhando os últimos detalhes, nós fizemos 2 anexos, um anexo masculino e um anexo feminino, um espaço para a família, né? Ali nós temos todos os itens de acessibilidade, tem até elevador no albergue. Nós fizemos canil no albergue, porque tinham pessoas que não queriam abandonar o cão. Não queriam ir para as medidas de acolhimento, porque tem um cachorro, um gato, e o cachorro é o amigo dele fiel, então quando ele ia para o albergue, ele não tinha com quem deixar o cachorro, então ele não ia para o albergue. Se higienizar, se alimentar, procurar ajuda. Então a gente montou 2 canis grandes lá. Todo animal que chegar no nosso canil vai ser castrado, vermifugado, vacinado, vai receber ração. Né? Fizemos uma parceria, ração Royal Canin, para quem gosta de animal sabe do que eu estou falando. E vai ter inclusive um lugar para eles guardarem a carrocinha deles, porque tem muitos que sobrevivem. Vai ter o estacionamento das carrocinhas. Porque assim, a gente começou a dialogar com eles, por que você não quer ir para o nosso acolhimento? Ah, não, porque eu não tenho onde deixar minha carrocinha e alguém vai pegar e é com isso que eu ganho o meu pão. Ah, eu não tenho com quem deixar meu cachorro, então não... E o que é mais legal, Nilson? Lá vai ter sala de leitura, espaço convivência, espaço para curso. Nós vamos ter 10 educadores sociais por plantão. O que é o educador social? Nós não queremos que o albergue seja uma moradia provisória que vai virando definitiva. A gente quer entender o problema de cada pessoa em situação de rua. A gente quer ver o que a gente pode fazer para devolver ele para a sociedade e ele poder buscar o seu próprio caminho, né? Com isso, Nilson, a gente está com um grande programa que vai trabalhar em conjunto, que é o programa Operação Trabalho, o POT. A gente aqui em Osasco, nós estamos dando emprego para a pessoa em situação de rua, a gente está dando emprego, oportunidade para a pessoa que mora em albergue. Eles trabalham 4 dias na semana em serviço de zeladoria, de manutenção nas escolas e 1 dia na semana eles fazem curso. Ou seja, vida nova, oportunidade para quem precisa. Tá certo. Eu queria agradecer a sua presença aqui, viu, prefeito? Passou rapidinho a nossa hora, até temos um tempo extra aqui. Temos mais 4 minutos, se quiser falar sobre o seu governo, sobre os mais 2 anos que você tem à frente da prefeitura, por favor, fique à vontade. Olha, primeiro eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu vou só destacar aqui mais 2 índices que são importantes para a nossa população. A gente tem feito investimentos importantes na educação, agora vamos aprovar o plano de carreira.
Osasco teve a melhor nota do IDEB da sua história. Né? Pela primeira vez na história de Osasco, nós tiramos uma nota superior a 6 no IDEB. Para vocês terem uma ideia aí de parâmetro, todo mundo elogia bastante a educação de Barueri, e tem que elogiar mesmo. Barueri tirou 6,5 na nota do IDEB, nós tiramos 6,1, melhor nota da nossa história. E vamos melhorar ainda mais na próxima avaliação. Né? Osasco virou a 6ª economia do país, a gente tem muito que se orgulhar, e por isso que tem grandes empresas vindo para a nossa cidade. Osasco, pelo índice nacional do CAGED, é das grandes cidades do Brasil a que mais tem empregado. Então, há 6 meses consecutivos, a gente está mais empregando do que desempregando. Por quê? A iFood veio para Osasco, Dafit veio para Osasco, grandes empresas estão se instalando na nossa cidade e dando emprego para a nossa população. Então, eu queria agradecer você, osasquense, que luta todo dia, trabalha, que faz com que essa cidade seja essa grande potência. Né? Por você e para você, que a gente vai preparar um grande calendário aí dos 57 anos da nossa cidade. E eu queria agradecer, né, sempre, por onde eu vou, Nilson, independente do bairro, as pessoas sempre têm me recebido com muito carinho, com muito respeito, e eu agradeço aí a população da nossa cidade, que é por elas que a gente tem que fazer ainda mais e ainda melhor. Prefeito, eu quero agradecer a sua presença e gostaria que sempre tivesse esse canal aberto com o prefeito, para toda a população possa fazer perguntas, como foi feito hoje. Foram perguntas boas para você, tirar as dúvidas, você esclareceu muitas coisas aqui. Uma belíssima entrevista, eu quero te agradecer pela presença aqui, que volte sempre ao nosso programa, tá bom, prefeito? Eu que agradeço e sempre, né, agradecer a Deus, né, por continuar sempre abençoando a nossa cidade, que Deus abençoe a todas as famílias aí que estão nos acompanhando. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. Obrigado, prefeito, nós vamos encerrando aqui, na próxima sexta-feira estaremos de volta. Abraço a todos.